Vereador, conta pra gente como é que foi essa rejeição do pedido de impeachment do prefeito João Campos, ele que esteve envolvido aí com aquela indicação do filho do procurador, do filho da juíza e do procurador que estava investigando lá. Veja, não houve muita surpresa com relação ao posicionamento da Câmara de Vereadores. João Campos, usando todos os subterfúgios que o PSB usa no Brasil todo. Que subterfúgios são esses? O uso da máquina, do dinheiro do contribuinte para dar vantagens a vereadores, ele tem a maioria da Câmara. Então, era normal que a votação se desse como se deu. João Campos, ele não esteve, ele está. O João Campos, basicamente a história é: em 2022 há um concurso, esse concurso ele é homologado em junho de 2023, a regra do edital era clara, existia um campo de vagas para PCD e a ampla concorrência. Para colocar no campo do PCD, você tinha que ter um laudo com 1 ano de antecedência. Então, quando foi homologado, estavam lá as vagas. Ordem de chamada: a cada 4 ampla concorrência, chama-se um PCD. Quando chegou a vez de chamar o PCD, o Marco Vinícius, perdão, aí acontece toda a mágica do PSB com os indícios de corrupção. Em julho, mais ou menos, não, em maio, esse candidato, filho do juiz e da procuradora, o juiz era de Carpina, a procuradora, Carpina é uma cidade aqui da região metropolitana, a procuradora do TCE, Tribunal de Contas do Estado, né, que fiscaliza as contas da prefeitura. Esse rapaz, Lucas Vieira da Silva, ele entra com um recurso em maio de 2025, 3 anos depois do concurso, dizendo que é PCD. Esse recurso é analisado por 3 procuradoras do Recife concursadas e as 3 chegam à mesma conclusão. Obviamente, não tem como você agora virar PCD. O concurso já foi homologado desde 2023. Então, não é que o seu laudo esteja falso, não seja verdadeiro, mas não dá para aplicar para esse concurso. Só que vejam a coisa como é. Em agosto, se deflagra a Operação Barriga de Aluguel, para investigar corrupção na Prefeitura do Recife, desvio de verbas que podem chegar a 500 milhões de reais. Agosto. Em maio, ele tinha feito esse pedido. Em outubro, o pai desse candidato, o juiz Rildo Vieira, é transferido de Carpina para a Vara de Crimes contra a Administração Pública do Recife. Em outubro. Em novembro, no dia 6 de novembro, em 3 horas, ele arquiva tudo que foi produzido na Operação Barriga de Aluguel e arquiva a investigação de possível corrupção na Prefeitura do Recife. 6 de novembro. Dia 7 de novembro, o Lucas, filho do juiz, já está fazendo os exames para ser nomeado. Como assim? A decisão de acatar o que ele pediu de ser considerado PCD só veio no dia 20 de dezembro, ou seja, pertinho do Natal, quando todo mundo achava que a gente estava sem prestar atenção nas coisas. E no dia 23 de dezembro ele é nomeado pelo prefeito. Olha o lapso temporal, veja bem como a coisa se encaixa, né? Lembrando que esse pedido dele de ser acatado como PCD foi acatado pelo procurador-geral do Recife, Pedro Pontes, que é um comissionado indicado pelo prefeito João Campos. Esse é o cenário. Então a gente entra com o pedido de impeachment, a gente passa Natal e Ano Novo vendo juridicamente o que aconteceu, viu que ele infringiu aí o decreto 201 de 1967, que é uma lei federal, ele também infringiu a lei de improbidade administrativa e também infringiu a lei orgânica da cidade. Montamos o pedido de impeachment, 480 páginas, demos entrada no dia 2 de janeiro, e aí a coisa começa. O que aconteceu ontem foi um ato contra a democracia, primeiro. O pessoal do prefeito, a base do prefeito, filtrou para entrar na Câmara apenas quem era comissionado do prefeito João Campos. E nós temos as provas disso. O povo foi impedido de entrar. Então, as imagens que geraram
da Câmara são imagens que não são a verdade. Encheram as galerias com comissionados pagos para apoiar o prefeito. Mas lá fora havia uma multidão de recifenses que representam o Recife de verdade, querendo o impeachment dele. Dentro do que era previsto, foi feito o rito, foi colocada a votação, e aí cada vereador colocou sua digital, o seu CPF, no que eles consideraram que o crime valia a pena. Basicamente é isso que aconteceu. Com relação à minha ação e à ação do Partido Novo, a gente fez o que a gente tinha que fazer, mas a gente continua fazendo. Ainda tem o capítulo 2, que é a CPI, e a CPI vai passar, nós já temos as assinaturas, e o capítulo 3 está rodando ao mesmo tempo, que é o Ministério Público. O João Campos, ele vai responder pelo crime de responsabilidade e ainda vai haver uma denúncia contra ele na DRACO, que é a delegacia aqui que combate a corrupção, por improbidade administrativa e também pelo crime de prevaricação. Então, são capítulos que vêm aí depois desse impeachment. Vereador, muito obrigada pela sua participação aqui no Oeste com Elas. Eu gostaria de ouvir do senhor um outro caso que me chamou a atenção. Tanto o secretário do prefeito quanto o seu assessor, pelo visto, estavam sendo investigados numa operação da Polícia Civil. E aí, de repente, agora, no final da semana passada, Gilmar Mendes, em uma canetada, não só interrompeu todas as investigações, como foi além e passou a pedir uma investigação dos policiais civis que estavam investigando o secretário e o assessor de João Campos. Uma outra coisa que também me chamou a atenção é que parece que ele também aceitou um pedido, de investigação da Raquel Lira, que provavelmente os dois vão ser oponentes aí ao governo do estado nessas eleições esse ano. Então eu queria que o senhor trouxesse para a gente um pouco dessa questão política e como que o STF, na figura do Gilmar, parece estar envolvido nisso. Obrigado pela pergunta, Marina. Um abraço para você, uma das mulheres que melhor representa aí o Partido Novo. E as mulheres desse país. Obrigado. Uma grande mãe, uma grande empresária. Obrigado pela pergunta. O que acontece nessa história? E aí é um outro capítulo que mostra o que é essa oligarquia de João Campos aqui, essa oligarquia da família Campos Arraes e também o jeito PSB de agir. Lá atrás, 2022, o PSB colocou uma ADPF junto ao STF. Basicamente, a ADPF diz o seguinte: limitar, a palavra é essa, os poderes de investigação de ministérios públicos em todo o Brasil e das polícias civis em todo o Brasil. Olha o quanto é sério isso. Em que período? Período eleitoral. A gente sabe que período eleitoral compõe pré-campanha e campanha, né? É aí que começa o período eleitoral. Então, pegando essa DPF, posta pelo próprio PSB, João Campos, enquanto presidente nacional do PSB, colocou um protocolo a mais, uma ação dentro dessa ação, digamos assim, foi uma manobra jurídica, denunciando, ou pedindo, primeiro foi um pedido, para que esta mesma operação que gerou o problema do concurso, que é a barriga de aluguel, ela fosse trancada. Vejam bem, o primeiro pedido era esse: trancar a operação barriga de aluguel. Ok. A coisa estava andando lenta com o Gilmar Mendes. E aí aconteceu uma matéria que eu diria fantástica, sem o trocadilho, da Rede Record de televisão. Eu, como jornalista, eu confesso que aquilo é um ótimo exemplo do que não ser jornalismo. Aquilo é um exemplo que eu daria em qualquer aula minha em faculdade de que não é jornalismo. Tendenciosa, com informações falsas e com o jornalismo tratando um investigado como sendo injustiçado e o investigador como bandido. A reportagem chamou a Polícia Civil de Pernambuco de espionagem. Então criou-se uma narrativa de que a denúncia, porque o que aconteceu foi, a Polícia Civil recebeu uma denúncia anônima.
tem gente da prefeitura levando dinheiro para ser usado em corrupção no carro tal. O que é que a polícia fez? Vamos monitorar para ver se é verdade. E aí existe dentro da parte investigativa da polícia a chamada investigação preliminar. É um direito da polícia civil, peraí, deixa eu ver se isso é verdade mesmo, antes de eu abrir o inquérito. Isso é natural. O que é que acontece? Foi colocado lá todo o esquema, o pessoal começou a fazer esse negócio. Uma das pessoas que estava no grupo da polícia vazou a informação, não sei se comprada ou com alguma vantagem que foi oferecida, traiu esses policiais e vazou esse grupo. E aí pegaram essa informação e usaram como se fosse uma espionagem, criaram uma narrativa. Uma das muitas que criaram para abafar a questão do impeachment do prefeito. E aí, o João Campos, enquanto presidente do PSB, colocou um outro pedido na mesma ação, dizendo, olha aí, Gilmar Mendes, tá vendo que eu estou sendo perseguido? Eu já estava pedindo para você cancelar aquela investigação. E agora olha o que estão fazendo comigo. Então ele se colocou como uma vítima. E aí o ministro Gilmar Mendes, veja, a decisão não é ilegal, não é ilegal. Ele fez o quê? Tá bom, então vamos aqui trancar essa investigação de possível corrupção na prefeitura. E pior, vamos impedir essa nova investigação, possível investigação do assessor lá do prefeito. Quer dizer, é um secretário do prefeito que o irmão também é assessor da prefeitura. Veja como a coisa é, né? Entre eles. Então trancou as duas, mas reverteu. Tornou a Polícia Civil de Pernambuco investigada pela Polícia Federal. E isso é uma coisa que o Brasil todo precisa entender. Quem não tem o que temer, quem não deve, quem não tem corrupção para ser descoberta, está tudo certo, a melhor coisa é uma investigação. Eu, do Partido Novo, se um dia chegar um cargo que seja um cargo de executivo, disser assim, ó, a gente quer investigar, por favor, venham. Tome as minhas contas, tome aqui as contas da minha família, o que é que você quer? Porque no final, eu vou dizer, tá vendo que eu sou honesto? Isso vai fortalecer o meu discurso de que eu sou honesto mesmo. Só que quem tem o que esconder faz todas as manobras possíveis e imagináveis para que não haja sequer a investigação. Então, Marina e meninas, foi isso que João Campos fez. Só que vejam, olha o conflito de interesse. Ele é o presidente do PSB nacional, mas é o prefeito que era investigado. Então ele usa o partido, o poder de ser presidente do partido, para barrar uma investigação da gestão dele. Então é tudo que, para mim, pelo menos, representa o que é a corrupção nesse país. O que virou a política nesse país e que a gente luta para mudar. A gente luta por transparência. Veja, a transparência ela vai levar a qualquer resultado, mas transparente. Então, se não tem nada a temer, se não tem nada errado, vai levar o resultado de quê? Tá tudo certo, a gestão dele é perfeita, ótimo. Mas o comportamento diz pra gente que se a investigação acontecer, vai aparecer coisa errada aí. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.